Bem-vindo. Hoje estamos acompanhados por Sean Fu, economista e especialista em China, para discutir o que está acontecendo no mundo. Muito obrigado por voltar ao programa. É claro, Glenn. Sempre é ótimo estar aqui. Bem, durante a era unipolar após a Guerra Fria, as pessoas olhavam para os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão como os líderes econômicos, assim como faziam durante a Guerra Fria. Mas agora todos eles parecem ter se esgotado em termos de dívida e de muitos outros indicadores econômicos básicos, e estão enfrentando dificuldades cada vez maiores. Então achei que seria interessante começar olhando para o Japão, porque o nível de endividamento lá tem sido um problema há décadas, e mesmo assim eles continuam introduzindo cada vez mais estímulos. O que você vê acontecendo no Japão? Bem, acho que o Japão está preso numa armadilha muito perigosa. De qualquer forma, seja qual for a solução que escolherem, isso vai causar problemas no futuro. No momento, o problema imediato para o Japão é um colapso industrial iminente. Em primeiro lugar, quando você vende muito para os Estados Unidos e de repente enfrenta tarifas de 10 ou 20%, muitas das suas exportações vão cair. As exportações do Japão para os Estados Unidos têm diminuído por pelo menos 5 ou 6 meses consecutivos, e isso não é bom. Se olharmos para o que o governo realmente quer, eles querem que o Japão transfira muitas de suas instalações e fábricas, sejam montadoras de automóveis ou parte da produção de semicondutores, para o território americano. Então o Japão está sentindo a ameaça vinda dessa direção. E se olharmos para o lado cambial, o iene japonês vem desvalorizando há 6 ou 7 meses em relação ao dólar. E é importante entender que o próprio dólar tem enfraquecido em relação a outras moedas, seja o euro ou o renminbi chinês. Então, se a sua moeda está desabando em relação a um dólar que também está caindo, isso significa que você está realmente em apuros. E quando o iene desaba, de repente todos os custos de importação deles aumentam. Precisamos entender que após o desastre nuclear de Fukushima, grande parte da energia do Japão precisa ser importada. Não importa se é petróleo, GNL ou até carvão, cerca de 85 a 90% de toda a matriz energética deles é comprada nos mercados globais e trazida para as costas japonesas. E se o iene continuar a desvalorizar agora, tudo vai custar mais caro. Seja falando sobre o padrão de vida no Japão, os preços domésticos sobem, ou sobre insumos industriais, como tentar fabricar um novo carro, tudo vai sair mais caro. Então, neste momento, o Japão enfrenta uma situação muito difícil. Eles precisam escolher. Comprometemos a dívida no longo prazo. Mais cedo ou mais tarde haverá um calote e tudo vai explodir. Não sabemos quando isso vai acontecer. É um buraco negro? Uma caixa preta? Ou veremos nossas indústrias entrar em colapso amanhã, no próximo ano? Então, obviamente, ao introduzir o estímulo, o Japão escolheu a solução de curto prazo. Mas isso também traz muitos problemas. Sim, a forte dependência de importações de energia, no momento em que os preços da energia estão subindo e a moeda continua se enfraquecendo, isso realmente parece uma armadilha, se essa for a palavra certa. Mas o que isso significa para a economia em geral, para os rendimentos dos títulos japoneses e para a capacidade deles de, acho que, manter a dívida dos Estados Unidos? Porque se você olhar para os países que detêm dívida americana, Certo, tudo bem. Então o Japão realmente detém uma grande quantidade da dívida dos Estados Unidos. E eu cometi um pequeno erro nas últimas 1 ou 2 semanas quando postulei que o Japão, provavelmente para salvar o iene, estaria se desfazendo de muitos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, certo? Eles possuem mais de $1 trilhão em treasuries e se vendessem algumas centenas de bilhões, poderiam facilmente cobrir o estímulo. Pelo menos manter a economia japonesa funcionando por mais um bom tempo.
No entanto, todos nós conhecemos a relação entre os Estados Unidos e o Japão. Os Estados Unidos definitivamente não querem que seus aliados se desfaçam de suas participações em títulos do Tesouro Americano, especialmente neste momento. Então, o que o Japão fez na última semana foi, o BOJ, que é o Banco Central do Japão, o Banco do Japão, insinuou uma medida concreta para aumentar suas próprias taxas de juros. Agora, isso é algo praticamente impensável por vários motivos. Em primeiro lugar, a relação dívida-PIB do Japão está em torno de 230 a 250%. Essa é a proporção dívida-PIB. Agora, se você aumentasse as taxas de juros, de repente os pagamentos de juros continuariam subindo. Esse é um problema. Mas quando você eleva as taxas de juros, isso na verdade dá aos mercados, especialmente aos investidores locais, um incentivo para trazer o dinheiro de volta de outros mercados, certo? Porque agora eles poderão obter um rendimento maior. O iene provavelmente fará uma reversão e subirá. Então, muito do dinheiro japonês que está circulando pela economia global, especialmente em ações e títulos dos Estados Unidos, tem uma grande chance de voltar para o Japão. Portanto, sim, você não se desfaz dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, então esse lado da equação está tranquilo. No entanto, muito dinheiro doméstico, de corporações, de entidades não governamentais, de investidores individuais, será retirado. É claro que precisamos entender que muitos investidores japoneses são bastante avessos ao risco. Eles preferem obter um rendimento estável de 2 a 3% do que tentar especular em um cassino. Assim, neste momento, com a valorização do iene, o dólar provavelmente cairá por causa dos acontecimentos recentes no Federal Reserve. É provável que o dinheiro saia dos Estados Unidos e flua para o Japão. E isso também cria outro tipo de aperto de financiamento para o Tesouro dos Estados Unidos, para Glenn Dizem. Portanto, realmente não há uma maneira tranquila de essa situação toda terminar sem algum tipo de crise colateral. Bem, o que você vê acontecendo do lado americano, então? Porque eu sei que quando a crise financeira global atingiu, foram os russos e os chineses que começaram a sugerir que havia necessidade de reduzir a dependência dos Estados Unidos. Houve referências a um mundo pós-americano, simplesmente porque a responsabilidade fiscal dos Estados Unidos estava sendo questionada. Eles não conseguiam colocar a casa em ordem. Depois disso, os chineses lançaram a iniciativa do Cinturão e Rota e o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, novamente, como parte de um esforço de diversificação financeira. Mas em 2009, a dívida dos estados era de cerca de 9 trilhões de dólares. Agora está em torno de 38 trilhões e não parece estar desacelerando. Na verdade, os níveis de endividamento continuam subindo. Então, o que isso significa para os Estados Unidos? Quais são suas opções? E acontecendo que será se continuarem seguindo por esse caminho? Mas eu acho que os Estados Unidos estão presos em uma armadilha. Não há alternativa a não ser inflar ou perder toda a guerra econômica global. Falamos sobre como a China estava desenvolvendo sua própria iniciativa do Cinturão e Rota, certo? Agora, os próprios Estados Unidos estão em uma missão sem volta para tentar sobreviver, para manter a hegemonia. E isso significa operar em plena capacidade. Se você observar o governo, eles têm viajado pelo mundo tentando assinar todo tipo de acordo com a Austrália e o Sudeste Asiático sobre como reconstruir suas cadeias de suprimentos, especialmente no que diz respeito às terras raras. Isso exige muito dinheiro, dinheiro para investir nesses países e dinheiro para comprar participações nas empresas. E toda a receita tarifária que entra simplesmente não é suficiente. Então o déficit terá que ser coberto por empréstimos. E isso é apenas do lado da cadeia de suprimentos. Agora, se olharmos para o fronte mais crítico, a guerra pelos semicondutores e pela IA, será necessário contrair muitos empréstimos para manter essa bolha de pé também. Os Estados Unidos não têm muita vantagem industrial quando se trata de competir com a China ou com os BRICS. Essa batalha já foi perdida.
Mas o que os Estados Unidos ainda têm é uma clara vantagem em tecnologia. E realmente não há como manter essa vantagem sem injetar grandes somas de dinheiro. Então, se você observar o ano de 2025 como um todo, é basicamente um grande movimento orquestrado para tirar dinheiro da Main Street, dos consumidores americanos, e direcioná-lo ao governo federal. Esse dinheiro é então usado para investir nas empresas de IA, ajudando-as a reduzir seus custos de financiamento e oferecendo oportunidades para construir mais centros de dados. Ou seja, a América Industrial, os consumidores, estão se contra a China. Em type climate. Bem, no fim da Guerra Fria, aqueles foram os anos dourados, não apenas para os Estados Unidos, mas para o Ocidente político. Tradicionalmente, como se diz, você conserta o telhado enquanto o sol está brilhando, ou remenda suas redes quando o mar está calmo. Em outras palavras, é durante os bons tempos que você coloca suas finanças em ordem. Em vez disso, durante aquelas décadas, assim como o restante do Ocidente político, entraram em uma grande festa e gastaram muito dinheiro. Então, diante de todas as necessidades atuais, desenvolver sua tecnologia, colocar sua dívida em ordem, realmente é o momento errado, como você disse, para estar operando a todo vapor, fazendo isso em um ponto tão crítico. Não parece uma boa opção. Você acha que eles têm ao menos alguma chance de melhorar a economia, isto é, de reindustrializar e vencer essa guerra tecnológica com os chineses? Porque eu sei que a bolha da IA é uma preocupação crescente nos Estados Unidos nesse momento. Bem, acho que está bem claro o que os Estados Unidos estão tentando fazer. Agora, se você está falando sobre uma vitória total contra a China, não acho que isso seja realmente possível, porque a China tem muitas vantagens. Uma coisa que precisamos entender é que quando se trata de vencer a guerra tecnológica, são necessários dois componentes. É preciso ter a capacidade de inovar mais, o poder intelectual. Os Estados Unidos, obviamente, têm um pouco disso. Algumas das principais instituições de ensino ainda estão lá, e ainda há muito talento no Vale do Silício, muito talento em empresas como a NVIDIA e a AMD, todas essas firmas de ponta. Mas o outro lado da equação é algo que a China tem de sobra, e os Estados Unidos praticamente não têm. E essa é a capacidade industrial de manufatura. Tudo isso cria um ciclo muito virtuoso, certo? Se você tem inovação, será capaz de aprimorar suas capacidades de produção. Quando essas capacidades de produção são aprimoradas, isso alimenta ainda mais inovação. Então, os Estados Unidos, nesse momento, têm apenas essa inovação, que é impulsionada por dívida e déficits. Algo realmente estranho e inédito. Mas se olharmos para o panorama geral, a economia dos Estados pode sobreviver até prosperar? Eu diria que sim, mas será às custas dos aliados do G7. Portanto, se observarmos como os Estados Unidos estão jogando suas cartas, eles estão ativamente tentando ao máximo bifurcar o mundo, certo? Os Estados Unidos estão recebendo muita exposição, muita atenção voltada para o hemisfério ocidental. Só precisamos olhar para as ações recentes. Não é muito complicado de entender, certo? Veja oferecer à Argentina, o que foi mesmo, um resgate de 10 ou 20 bilhões de dólares para ajudar Javier Milei a vencer as eleições. Os Estados Unidos não estão fazendo isso por bondade. Eles querem ter mais influência financeira, digamos assim, na Argentina. E só precisamos observar o que está acontecendo na Venezuela agora, certo? Temos navios patrulhando o Mar do Caribe. Temos Trump tentando fechar o espaço aéreo. Por quê? Porque a Venezuela é muito rico em petróleo. Então, os Estados Unidos definitivamente querem apertar o controle quanto do hemisfério ocidental. E se olharmos para todos os acordos comerciais acontecendo com a Europa, que por mais estranho que pareça, ainda é muito submissa aos americanos, acho que os Estados Unidos entendem que quando se trata dos BRICS, do Oriente, do Sul global, vai ser realmente difícil para eles competir com base na economia.
Quando se trata de produtos melhores a um preço melhor, eles não conseguem vencer. Mas eles ainda podem, com certeza, torcer o braço de seus aliados para alimentar a economia americana, de modo que ela prospere, o PIB cresça. É basicamente vampirismo, certo? Você sabe, o Conde Drácula. Eu chamo isso de estratégia do Conde Drácula. Sim, bem, há uma certa canibalização, é claro, também entre os aliados dos Estados Unidos, tentando extrair alguma riqueza dos aliados para atravessar esse período difícil. Mas você mencionou antes que os japoneses, por razões políticas e por causa do acordo de segurança, têm algumas limitações em relação à sua capacidade de se desfazer da dívida norte-americana. E, novamente, isso também ficou bastante evidente nos anos 1980. Ou seja, a capacidade deles de resistir à pressão dos Estados Unidos é limitada porque sua segurança depende dos Estados Unidos. Mas esse não é o caso da China. Ela é oponente dos Estados Unidos nessa guerra econômica e, naturalmente, agora observa os Estados Unidos com maior preocupação. Como você vê a disposição da China em continuar mantendo a dívida norte-americana? E se eles se desfizerem dela, com o que exatamente a substituiriam? Bem, acho que a China percebeu que não dá realmente para manter dívida dos Estados Unidos por vários motivos. A confiscação dos ativos russos é um exemplo claro. Acho que no plano de paz de 24 ou 28 pontos entre Rússia e Ucrânia, uma das cláusulas era que os Estados Unidos usariam os ativos russos para ajudar a pagar ou financiar os esforços de reconstrução da Ucrânia. E a outra parte envolvia criar algum tipo de empreendimento estranho com os russos para possivelmente desenvolver cadeias de suprimentos. Mas a questão é que, se você tem dinheiro preso no sistema financeiro ocidental, seja na Europa ou nos Estados Unidos, eles sempre podem usar esse dinheiro sem a sua permissão. A forma como vão usá-lo depende deles. Então, neste momento, a China tem muitos caminhos para gastar seu dinheiro, certo? Agora, a primeira maneira como eles estão fazendo isso, obviamente, é comprando muito ouro. Nos últimos 12 a 18 meses, a China tem comprado ouro publicamente. Eles relataram oficialmente pequenas compras de cerca de 1 a 5 toneladas por mês, mas muitas análises de especialistas de bancos ocidentais como Goldman Sachs mostram que a China está, na verdade, comprando 10 vezes esse valor, só não está reportando. Então, esse é um sinal óbvio que precisamos observar. Atualmente há tão pouco ouro e prata nos mercados ocidentais que, recentemente, muito volume foi retirado da China. Compradores ocidentais estão adquirindo grandes quantidades de ouro e prata da China. E outro ponto que precisamos considerar é como a China do processo de globalização do mundo também. Os BRICS, a iniciativa do Cinturão e Rota, a China tem muito dinheiro para investir nesses projetos. E neste momento, em que os Estados Unidos estão tentando construir suas próprias cadeias de suprimentos, de forma ineficaz, mas ainda assim uma ameaça para a China, se a China possui cerca de $1 trilhão em títulos do Tesouro Americano, incluindo Hong Kong, ela tem muito poder de fogo para acelerar ao máximo. Agora, qual é o objetivo final da China em relação aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos? Acho que eles ainda manterão uma quantia nominal, talvez entre 100 e 300 bilhões, apenas para facilitar o comércio. Mas imagino que o ponto de inflexão virá quando a China conseguir realizar a maior parte de seu comércio transfronteiriço e liquidá-lo em yuans chineses. Quando isso acontecer, realmente não haverá mais necessidade de manter títulos do Tesouro em quantidades significativas. E para alcançar isso, está diretamente ligado à capacidade de exportação e à capacidade de manufatura da China. Então, no fim das contas, tudo agora aponta, curiosamente, para a corrida da IA. A China consegue desenvolver modelos de IA muito bons para turbinar suas fábricas. A China consegue lançar chips de próxima geração que sejam baratos o suficiente para exportar para o mundo, ganhar mais participação de mercado e dizer, certo, temos este chip de IA,
Ele está no mesmo nível dos americanos, é 30 ou 40% mais barato e você não precisa pagar em dólares, pode simplesmente nos pagar em RMB. Quando isso acontecer, acho que vai impulsionar uma nova onda de desdolarização. Bem, o dólar americano não é mantido apenas como moeda de reserva, mas também como moeda de comércio. Mas quais são os principais obstáculos, eu acho, para países como China e Rússia deixarem de usar o dólar? Porque existe uma curva de aprendizado aí, não é? Sim, certo. Quando se trata do dólar americano e do que sustenta a economia, bem, no passado era o sistema do petrodólar. Você meio que sabe o que isso significava, certo? Acho que foi o Nixon quem assinou com os sauditas, com a OPEP, que para comprar e vender petróleo era preciso usar dólares americanos. Esse era o antigo sistema que sustentava toda a força do dólar dos Estados Unidos. E naquela época, no pós-guerra, os Estados Unidos também tinham uma base industrial muito forte. Agora é diferente. O principal pilar que sustenta a demanda por dólares americanos e por títulos dos Estados Unidos é algo chamado mercado de eurodólares. Esse mercado é basicamente o uso de dólares e a demanda por dólares americanos fora dos Estados Unidos. Esse mercado é enorme, algo entre 30 e 100 trilhões de dólares. Muitos países, como a Arábia Saudita, ou digamos qualquer outro país, tomam emprestados dólares do resto do mundo. Eles emitem dívidas denominadas em dólares. Por que fazem isso? Porque o dólar ainda é a moeda de reserva, e os investidores se sentem mais confortáveis emprestando em dólares e recebendo seus retornos em dólares. Agora, esse é um mercado incrivelmente grande para ser desfeito, e vai levar anos, talvez décadas, para a China realmente tentar ao máximo reduzi-lo. Mesmo assim, imagino que eles não queiram desfazer tudo, apenas diminuir sua dependência dele. Então, este é o principal pilar que sustenta todo o sistema. Agora, a maior ameaça ao próprio mercado de eurodólares é, na verdade, os Estados Unidos. Com todo o endividamento e déficit sem fim, eles estão desestabilizando todo o mercado de eurodólares, especialmente quando o ativo subjacente, o dólar, continua perdendo valor a cada dia. Se for esse o caso, muitos países começarão a pensar, certo, qual é o sentido de emitir dívida denominada em dólares, quando o valor do dólar continua oscilando como uma máquina de pinball? Eles começarão a buscar outras moedas. É por isso que muitos países estão começando a se voltar mais para a dívida em RMB chinês. Curiosamente, nos últimos 2 ou 3 anos, especialmente durante a presidência de Trump, o RMB tem se mostrado incrivelmente estável e, na verdade, se valorizou cerca de 3 a 6% em relação ao dólar neste ano. Assim, muitos tomadores e credores estão se voltando mais para a moeda chinesa nesse sentido. E se pensarmos bem, não há muito risco, porque a maioria das importações ou insumos industriais será comprada da China de qualquer forma. Portanto, nesse sentido, acredito que a China está avançando de forma lenta e conservadora para realmente remodelar o mundo. Não será fácil, mas acho que é inevitável ao longo das próximas décadas. Eles costumam considerar o Irã um especialista em driblar sanções, já que sempre foi fortemente sancionado. Isso permitiu que o país criasse mais ou menos um sistema econômico paralelo, operando fora do dólar americano e da rede financeira liderada pelos Estados Unidos. Mas quando foram atrás da Rússia, o caso foi bem diferente. Trata-se de uma economia enorme, com dependências globais, especialmente no setor de energia. Então, como essas sanções massivas contra a Rússia deveriam sufocar sua economia, se claramente não o fizeram? Como isso afetou a criação de um sistema financeiro pós-ocidental? Porque dá a impressão de que são os russos e os chineses que estão liderando muitos desses esforços para desenvolver um novo sistema econômico.
É claro que outros países estão se aproximando disso, mas isso parece estar no centro da questão. Agora, a China obviamente tem uma economia que não pode ser comparada à da Rússia. Mas dadas as sanções contra a Rússia, essa dupla de Rússia e China juntas parece ter apenas intensificado essa criação ou esse desacoplamento do sistema financeiro liderado pelos Estados Unidos. Claro. Acho que desde 2022 ou 2023, depois das sanções de Biden contra a Rússia e com Trump só piorando as coisas, eles basicamente empurraram a China e a Rússia para uma parceria duradoura. E essa é realmente uma combinação incrivelmente forte. Se olharmos para a Rússia e a China como um bloco econômico unificado, tudo faz sentido. Todas as commodities baratas da Rússia, toda a disponibilidade de metais, petróleo, gás, tudo isso é direcionado para a China porque não há outro caminho para vender em grandes quantidades. E se observarmos a geografia, a Rússia fica bem ao lado da China. Vai haver ainda mais infraestrutura sendo construída, ligando todo o petróleo e gás da Sibéria, do norte e do leste da Rússia, até o leste da China. E quando isso acontecer, acho que o ministro das Finanças da Rússia disse, a desdolarização do comércio com a China já atingiu 99,1%, o que praticamente equivale a 100%. Eles estão comprando com o rublo russo ou com o yuan chinês. Muito provavelmente o último. Agora, se isso acontece, ajuda a China, porque eles podem financiar suas próprias compras usando o RMB. Eles não precisam mais realmente de dólares. E para a Rússia, isso lhes dá um excedente de RMB. Na verdade, a Rússia tem um superávit comercial com a China, o que é bastante raro. Na maioria das vezes ouvimos falar de outros países tendo déficits comerciais com a China. Eles compram mais da China do que vendem. Mas a Rússia está exportando tantas commodities que acabou com um excesso de RMB chinês. Então, nas últimas semanas ou nos últimos meses, vimos a Rússia dizendo, certo, vamos emitir nosso próprio título denominado em RMB, um título denominado na moeda chinesa. E isso é algo praticamente inédito. Então a Rússia está de fato ajudando a China a criar uma moeda internacional e um mercado de títulos chineses respeitado pelos investidores. Se olharmos para todo o espectro dessa guerra econômica, o Ocidente realmente cometeu um erro terrível, e agora estamos vendo o efeito bola de neve. A China está claramente obtendo energia barata dos russos, o que lhe permite sobreviver e até prosperar durante essa guerra tarifária iniciada por Trump. E agora a demanda por títulos do Tesouro dos Estados Unidos, a demanda por dólares, será comprometida porque a economia russa vai crescer, obviamente, e isso significa que eles emitirão mais títulos em RMB para o mundo. Portanto, trata-se de um ciclo autoalimentado que, na minha opinião, não vai parar tão cedo. Esse é o problema com todas as sanções impostas à Rússia. Agora, uma enorme quantidade de recursos energéticos está sendo enviada para a Ásia, mais especificamente, ou pelo menos principalmente, para a China. Acho que esse é um dos motivos pelos quais o governo Trump gostaria de encerrar a guerra na Ucrânia. Não apenas porque está perdendo, mas também por causa da vantagem competitiva adicional que isso oferece à China. Costuma-se citar, por exemplo, o acordo do Power of Siberia II, em que todo esse gás do Ártico russo, que deveria ir para a Europa para abastecer suas indústrias nas próximas décadas, está sendo redirecionado, tornando a Europa menos competitiva em um momento crítico de crescente competição industrial. Em vez disso, todo esse gás que era destinado à Europa, agora está sendo enviado para a China. Nos próximos 30 e tantos anos, isso significa que eles terão energia mais barata, enquanto os europeus pagarão mais. Portanto, não se trata mais apenas da Rússia, é a vantagem econômica sendo transferida para a Ásia, enquanto a Europa continua em declínio. É algo bastante dramático, e é por isso que essas sanções nunca fizeram muito sentido, considerando que os russos sempre tiveram a opção de exportar para a China, que parece ter uma sede ilimitada por energia. A China pode absorver praticamente tudo o que a Rússia quiser enviar.
Mas como tudo isso afeta os esforços dos Estados Unidos para, digamos, não cancelar a China, mas reduzir riscos ou se desvincular dela, considerando que a China continua crescendo? Bem, eu acho que os Estados Unidos podem se desvincular da China. Eles podem reduzir os riscos em relação à China até certo ponto. O problema agora é que as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos vão levar pelo menos de 10 a 20 anos para serem reconstruídas. Você sabe, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que vai iniciar o projeto Warp Speed para reativar as cadeias de suprimentos em 12 a 24 meses. E isso é realmente estranho. Quando Bessent apareceu e balançou seu pequeno imã na CNBC, foi bastante hilário, porque mostra que as cadeias de suprimentos e a manufatura dos Estados Unidos estão tão terrivelmente atrasadas que apenas criar o primeiro imã se torna um grande assunto de relações públicas, uma vitória de imagem. Acho que os Estados Unidos terão que gastar muito dinheiro para que isso aconteça. Neste momento, a única solução que parece restar é taxar o restante do G7 e concentrar-se bastante na América do Sul e no hemisfério ocidental para extrair todas as commodities. Por exemplo, firmar mais acordos com a Argentina, já que eles têm muito lítio, para extraí-lo e impulsionar a economia dos Estados Unidos. Então, o crescimento econômico dos Estados Unidos pode ser sustentado? A economia como um todo pode continuar crescendo? Eu diria que sim, e isso se baseia em dois fatores. O primeiro é fazer com que todos os aliados cumpram e transfiram muitas fábricas para os Estados Unidos, junto com as promessas de investimento e a compra de produtos norte-americanos. Neste momento, parece estar funcionando. As promessas ainda não foram oficialmente ratificadas, mas sim, os Estados Unidos estão, de certo modo, vencendo a guerra comercial contra a maioria de seus aliados. Não é contra o BRICS, mas contra seus aliados. Agora, a segunda forma de os Estados Unidos vencerem é se a aposta deles em IA der certo, sem que toda a situação da dívida imploda, sem entrar em recessão antes. Mas até mesmo a dívida traz riscos. Todo o plano dos Estados Unidos de direcionar trilhões de dólares para a IA tem como objetivo alcançar um estado chamado AGI, Inteligência Artificial Geral, que é o próximo nível. É quando a IA consegue pensar por conta própria, ultrapassar a inteligência humana e começar a se auto-inovar a partir daí. Agora, quão longe estamos disso? Não fazemos ideia. Pode ser 1 ano, podem ser 10, podem ser 50. Então, neste momento, os Estados Unidos estão fazendo uma aposta muito grande. Eu diria que é uma corrida contra a autoimplosão. Mas a China também tem alguns de seus próprios problemas. Eu não sei. Há alguns novos números saindo agora em dezembro, e eles sugerem que a China desacelerou um pouco. Em parte, eles têm alguns problemas de desemprego agora. A produção industrial, e acho as vendas no varejo, também não tiveram os mesmos resultados de antes. Então há toda essa conversa sobre a China ter atingido seu auge, até certo ponto. Bem, atingido o auge talvez seja um exagero, ou não o termo certo, mas pelo menos o crescimento está mais limitado agora. E até certo ponto, isso está alimentando suposições nos Estados Unidos de que eles podem sustentar uma competição econômica de longo prazo com a China. Você vê isso como uma avaliação razoável por parte dos Estados Unidos? Bem, acho que isso é 50% verdade e os outros 50% estão mergulhados em fantasia, certo? A questão é que a China, assim como todos os países neste momento, tem muitos problemas econômicos, especialmente depois da guerra tarifária. Sem dúvida, algumas indústrias chinesas estão enfrentando dificuldades. Elas têm suas próprias guerras de margem, especialmente quando ainda exportam para os Estados Unidos, então talvez reduzam preços aqui e ali. No entanto, estamos caminhando para um estado global de expansão inflacionária. Muita dívida e muitos déficits vão surgir em todos os países. Isso vai acontecer na Europa, já está acontecendo nos Estados Unidos, e o Japão acabou de anunciar seu próprio, o que sabemos ser um estímulo de 120 bilhões de dólares, que está por vir. E agora na China, há rumores
dentro do governo central, sobre a criação de seu próprio pacote de estímulo. Agora, essa é a diferença entre o estímulo da China e o dos Estados Unidos. A China, neste momento, tem a capacidade de ampliar o estímulo como nenhum outro país, especialmente quando se trata dos rendimentos dos títulos. Se olharmos para a taxa de empréstimo de 10 anos dos Estados Unidos, ela ainda está entre 4% e 4,2%. Na China, está em torno de 1,8% a 1,9%. Ou seja, estamos falando de um custo de empréstimo aproximadamente 2 vezes maior, e a dívida dos Estados Unidos é mais alta do que a da China. Portanto, neste momento há também um certo desequilíbrio aí. Se analisarmos como o dinheiro está sendo gasto, também não é uma disputa justa. A vantagem ainda é da China. Sabemos que os custos nos assinantes são muito altos. Os salários são muito mais elevados do que na China, e o custo de quase tudo, até mesmo do aço e do alumínio, por causa das tarifas, é de 20% a 30% maior. Então, digamos que você gaste $1 nos Estados Unidos. Talvez obtenha 1,20 de produção, por exemplo. Mas se você gastar $1 na China, talvez consiga $2 ou até 2,50 em produção. Ou seja, a China, de forma realista, consegue esticar seu dinheiro ainda mais. Acho que os americanos, ou melhor, Washington, acreditam que conseguirão resistir por mais tempo que a China, mas eu realmente não acho isso. Penso que mais cedo ou mais tarde, eles vão perceber que precisarão ter um divórcio amigável com a China antes que a dívida entre em colapso, antes que a desigualdade de riqueza saia do controle e antes que as pessoas simplesmente se revoltem nas ruas por causa do colapso do dólar. Acho que vamos chegar a essa eventualidade, o fim do jogo. Então, desvincular-se completamente da China, formando blocos geoeconômicos separados, é essa, na sua opinião, a solução para os Estados Unidos? Acho que essa vai ser a solução. Não estou dizendo que o comércio entre os Estados Unidos e a China vai parar completamente. Com certeza, ainda haverá alguns resquícios de comércio, centenas de bilhões de dólares. Com certeza. Estamos falando de duas economias gigantescas. Mesmo depois das tarifas, por exemplo, cerca de 60% a 70% dos brinquedos comprados nos Estados Unidos ainda vem da China. E isso depois daquelas tarifas brutais. Então ainda vai haver bastante comércio. Mas quando se trata das grandes coisas que realmente movem a economia global, como chips e semicondutores, acredito que esses dois blocos ficarão bastante separados. Será impensável para os Estados Unidos permitir que todos os seus aliados do G7 comprem chips chineses. Ao mesmo tempo, se você é a China e está fornecendo chips baratos para o mundo inteiro, por que o restante do mundo, especialmente os BRICS, a Rússia e o Sul Global, compraria chips dos Estados Unidos que são 40% a 50% mais caros e que alguns dizem ter uma porta dos fundos embutida? Então, imagino que um mundo multipolar, uma bifurcação de blocos econômicos, vai acontecer ou mais tarde. Sim, bem, os Estados Unidos não querem se isolar completamente. Então, se formarem blocos geoeconômicos, o objetivo principal será capturar esses mercados, fazer com que eles se desvinculem, não totalmente, mas em grande parte da China, e se comprometam apenas com os Estados Unidos. Isso, porém, é difícil de manter, porque se fizer mais sentido econômico comercializar com a China, haverá alguma dependência da China. Existem outros motivos, por exemplo, acordos de segurança, para manter esses blocos geoeconômicos unidos. Mas a Europa, eu acho, é um bom exemplo. Os Estados Unidos agora mais ou menos disseram aos europeus, e os europeus estão obedecendo, que devem comprar energia americana muito mais cara em vez da russa. E os europeus estão seguindo isso. Mas é claro que isso está aumentando os preços de energia na Europa, o que não é um problema isolado, porque agora as indústrias não são competitivas. Isso significa que pelo menos as indústrias pesadas têm estratégias para se realocar nos Estados Unidos. Então, de certa forma, os europeus estão sendo atingidos pelos dois lados aqui. Mas só a minha última pergunta. O que você vê acontecendo com a Europa?
Porque toda a ideia desses blocos geoeconômicos é, sim, criar uma posição preferencial para os Estados Unidos, como você disse, principalmente entre os países do G7. Mas isso também significa que seus aliados não serão apenas canibalizados, eles também serão severamente enfraquecidos, como se vê com a Europa. Acho que é por isso que os indianos foram cautelosos para não cair nessa armadilha, porque ficariam economicamente mais fracos e politicamente mais vassalos de Washington se fossem puxados por um bloco desse tipo. Então, o que você vê acontecendo com a Europa? Acho que a Europa está presa em uma situação muito ruim. Bem, existe uma saída, mas eu diria que há 99,99% de chance de isso não acontecer. Uma boa maneira de a Europa recuperar sua vantagem competitiva seria se antecipar aos americanos e fazer um acordo separado com os russos, certo? Se for possível trazer de volta a energia russa barata, aproveitar a mão de obra russa, e a Rússia tem muita terra, e estou bastante confiante de que, por exemplo, as regulamentações ambientais lá são menos rigorosas do que na UE. Então, se fosse possível fazer isso, e se antecipar ao Trump, de modo que os americanos de repente percam sua influência sobre a ONU para vender energia cara dos Estados Unidos, a Europa conseguiria reativar seu motor econômico. Agora, a Europa ainda não terminou completamente, mas todas as ações que vemos, que eu vejo, que tenho certeza de que você também vê, são simplesmente muito desconcertantes. Eles ainda querem continuar apoiando a Ucrânia até o fim amargo, mesmo havendo muitas evidências de que, mais cedo ou mais tarde, seja em 1 ano ou em 5, tudo vai simplesmente parar de repente, certo? E ainda mais território será perdido por os russos se não chegarem a um acordo em algum momento. Acho que a Europa, se conseguir encontrar uma forma de resolver as coisas com um de seus maiores vizinhos, poderia tirar muitas vantagens dos Estados Unidos e também da China, certo? A China está recebendo muita energia barata dos russos. Por quê? Porque eles não têm outros mercados para vender. Agora, os próprios russos, não estou dizendo que eles vão abandonar a China, mas é simplesmente uma boa estratégia econômica diversificar seus clientes. Então, alguns volumes irão para a UE. Você sabe, a Rússia ainda fornece energia para a Hungria também, então é definitivamente possível que os russos vendam um pouco mais de energia para a UE. Mas a UE está apenas bloqueando seu próprio progresso, bloqueando suas próprias saídas. Muitas economias estão enfrentando degradação econômica ou desindustrialização, especialmente no caso da Alemanha. Então eu diria que não é realmente uma questão econômica. Trata-se mais de indecisão política, política de blocos, e eles simplesmente não conseguem admitir, certo, perdemos essa, vamos nos preparar para a próxima. Bem, essa é a mudança difícil que precisa acontecer na Europa. Após a Guerra Fria, nós redividimos a Europa por meio da expansão da OTAN, a fim de manter os Estados Unidos na Europa. Isso era visto como a receita para a prosperidade. No entanto, agora que os Estados Unidos, considerando que o mundo é multipolar, têm todos esses incentivos para deixar a Europa e se concentrar no hemisfério ocidental e na Ásia, ao mesmo tempo em que adotam uma política de extração de riqueza de seus aliados, essa já não é mais uma boa estratégia. Toda a fórmula chegou ao fim. Portanto, acredito que a solução para a Europa recuperar sua prosperidade é acabar com as linhas divisórias no continente, fazer exatamente o oposto, e encerrar essa nova Guerra Fria contra a Rússia. Mas essa é realmente uma ideia impossível de vender na Europa, porque o ódio aqui à Rússia, a ideia de que a Rússia é a fonte de todo o mal, é muito forte. Se apenas os quebrarmos, então a América voltará e retornaremos aos anos 90. Esse é mais ou menos o raciocínio. Portanto, não há imaginação política depois de 80 anos vivendo sob a dominação dos Estados Unidos. Não há imaginação política para fazer algo radical, como não voltar a dividir e remilitarizar as linhas divisórias da Europa. Mas enfim, muito obrigado por dedicar seu tempo para compartilhar suas percepções.
É realmente fascinante o que está acontecendo agora. Claro, obrigado por me receber, sempre um prazer. E posso te perguntar, onde as pessoas podem te encontrar? Sim, mas por enquanto, só no YouTube. É só procurar por Shanfu, youtube.com/ShanfuGold, e você vai me encontrar. Eu falo bastante sobre geopolítica, mas principalmente sobre economia, investimentos, ouro e prata. Então dá uma olhada lá, com certeza temos algo para você. Sim. Bem, quando a crise financeira global começou em 2008, o ouro, acho, estava em torno de $800. Agora está por volta de $2.400. Então, eu realmente recomendo que as pessoas acompanhem seu canal para entender por que o ouro está subindo. Muito obrigado. Sem problema algum. Obrigado, Glenn.